Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos iniciar mais uma live. Vou falar agora sobre o concurso de Moju, no Pará, né? O escritório chegando em vários outros estados do Brasil, além do eixo Rio-São Paulo, que é onde nós já estamos acostumados a trabalhar. E eu vou explicar para vocês o que ocorreu nesse concurso lá. Vou dar uns minutinhos para o pessoal iniciar. E eu já peço que quem esteja assistindo essa live, né, vocês coloquem esse link nos grupos de WhatsApp, porque é uma informação que pode ser favorável, né? Seja para você concurseiro, seja se você tiver um colega concurseiro. Então, se você fizer parte de algum grupo de WhatsApp, eu já peço que você disponibilize esse link para que as pessoas tenham acesso a essa informação. E a live, mais uma vez, vai ficar salva e vai entrar aqui no feed, né, no Reels, e depois também a gente vai baixar no YouTube. Então, acesse o nosso canal, que lá vocês vão ter acesso a todas as lives e tudo que a gente fala sobre concurso e direito administrativo. E o que acontece, né? Agora nós vamos falar das possíveis preterições que têm ocorrido no concurso de Moju. Nós temos alguns processos, né? Estou abrindo aqui a pasta. Aqui no escritório, e eu vou explicar para vocês, né, de acordo com alguns atendimentos que fizemos. Vou abrir aqui a pasta para ver alguns documentos que seja importante passar para vocês. E é o concurso para o setor administrativo, né, do município. Não tem uma área específica, se é saúde, educação, engloba todos. E vou beber um cafezinho aqui. Para não, essa xícara que me deu foi a presidente do AB. Já tinha uma disputa aqui no escritório que pode beber nessa xícara. O pessoal aqui é bem engraçado. E o que acontece, né? Nesse concurso, como em todos os outros que a gente vem analisando, tem muito contrato em sede de um concurso com a homologação vigente. Ou seja, eles fizeram o concurso para um quantitativo X de pessoas, contrataram quantitativo 2x de pessoas, né? Então, as pessoas têm o direito de exigir a posse. Esse edital foi publicado em 2022, né? Então, é um concurso que ainda está vigente. Eu vou ver aqui só foi a data de homologação. Então, o concurso é de 2022. Foi homologado em abril de 2023. Validade de 2 anos, né? Então, encerramento agora em abril de 2025. Não sei se ele foi prorrogado, então se ele foi prorrogado, ele tem vigência até 2027. Se ele não tem vigência, encerrou agora em 2025. Porém, o prazo para ingressar com a ação judicial, a convocação, ela pode ocorrer na via judicial até 5 anos após a homologação. Então, o fato do concurso já ter sido encerrado não significa que você ainda não pode exigir o seu direito. Só para deixar isso aqui claro. Aí, o que aconteceu nesse concurso, né? Eu vi aqui alguns cargos que eu achei interessante deixar em destaque, que é motorista, que no concurso tinham 28 vagas, contrato temporário 65. Agente administrativo, no concurso tinham 35 vagas, temporários 76. Você vê que é sempre no mínimo o dobro de quantitativo de vaga do edital, é o que tem de contrato, né? Técnico de enfermagem, 7 vagas, contrato temporário 43. No caso de técnico de enfermagem, é um número 5 vezes acima, uma questão assim bem absurda. Enfermeiro, tinham 5 vagas, temporários 31. Então, né, a gente consegue ver que o quantitativo de vaga, ele é no mínimo o dobro ou até 6 vezes, né? Em alguns cargos, ele é 6 vezes mais do que o quantitativo no edital. Também tem um caso de professor, né? Professor de magistério tem 500 contratos. Eu acho que professor de magistério 2, 55. Então, assim, são vários cargos. Alguém falou algo aqui. Esse concurso está igual ao da EBSER. Estão tendo preterição em relação aos aprovados no concurso. Ainda aguardando sua vez. E até agora não chamaram nenhum enfermeiro. A da EBSER, né, ainda não chamou nenhum enfermeiro auditor. Eu já analisei alguns casos da EBSER, depende, né? Porque se houve vacância, porque a EBSER, ela abre uma vaga ou apenas
cadastro reserva, né? Então, para ver se vai convocar ou não. E tem muito contrato temporário lá. Então, dependendo da questão, você chama a gente aqui no direct, que a gente fala as possibilidades que você tem de exigir a sua posse em juízo. E o que é a preterição, né? É um dado que eu venho alertado já há algum tempo. Foi feita uma pesquisa, né, aqui que a gente fez, e a gente percebeu que 30% de todos os candidatos aprovados fora do quadro de vagas, muito provavelmente foram preteridos. Então, em todos os concursos do país, há preterição de ao menos 30% dos candidatos aprovados fora do quadro de vagas. E outra coisa, assim, bem interessante, né, que eu não sabia, é que foi feita uma pesquisa, né, da atuação do advogado no Brasil. E o Jean falou, o concurso de Moju foi prorrogado, então ele vale até 2027. E o que acontece? 1% dos advogados do país atuam com direito administrativo, de 1% a menos que 1%. Então, significa, né, que dificilmente você vai encontrar alguém falando sobre isso. Porque a maioria dos advogados no Brasil atua com direito civil, com família e com direito previdenciário, né? A gente até atua com direito previdenciário, mas eu não publico muito isso. Eu foco muito em direito administrativo. E apenas 1% dos advogados do Brasil atuam com direito administrativo, ou seja, contra a fazenda pública. E a maioria desses 1% que atuam em relação à fazenda pública atuam com licitação, atuam com questão de improbidade administrativa, que tem algo, às vezes, um pouco a ver com direito penal. Então, geralmente, é na defesa, né, do gestor. Se eu não me engano, hoje tem 2 milhões de advogados no Brasil, vezes 1%. Então, se for ver 1%, tem no máximo no país 20 mil advogados atuando com direito administrativo. E geralmente é muito difícil, né? Para que eu consiga encontrar meus colegas de atuação, geralmente são em grupos de WhatsApp, coisa bem específica. Geralmente só atua com direito administrativo quem atuou na fazenda pública. Então, esses dados que eu estou falando, então essas lives que eu faço, dificilmente você vai ter essa informação em outro local, porque são pouquíssimos advogados que atuam contra a fazenda pública. Então, realmente, é um pouco raro, né, de ter profissionais que atuam nessa área. Eu mesmo estou atuando na fazenda pública porque eu já atuei na fazenda pública, então essa experiência que eu tive, eu decidi sair da fazenda pública e ingressar com o meu escritório de advocacia. O que costuma acontecer é que a pessoa tem um problema, né, com o serviço público e vai procurar um advogado trabalhista, né? Tecnicamente é uma questão do trabalho, então advogado trabalhista. Mas, né, no servidor público, ele atua com o Estatuto do Servidor. Então, já é uma lei municipal, lei estadual. Então, é uma atuação administrativista, de um advogado administrativista. Então, o que acontece? Muitas pessoas acham que eu falo muito absurdo. Por exemplo, como pode? Eu fui aprovado na colocação número 300 e só tinha cadastro reserva. Como é que eu posso ter direito de tomar posse se nem vaga tinha? Aí a gente prova que naquele município, né, tinham 700 professores exercendo aquela função e a pessoa percebe que ela de fato tem direito. Então, essas lives que eu faço, né, é uma informação que, para mim, é algo relativamente natural, porque eu já venho desde 2016, eu atuo com fazenda pública, então estamos falando de 10 anos, né, quase 10 anos de atuação em relação à fazenda pública. E, para mim, são dados que eu já estava acostumada a lidar, né? Mas são dados realmente que poucas pessoas sabem utilizar, tanto o Portal da Transparência, quanto o Portal do CNES, quanto vários outros portais, referente à legislação federal sobre o servidor público, sobre o concurso público, e por isso que muitas vezes, quando vocês vão procurar auxílio, outros advogados não conseguem te auxiliar, porque é algo muito específico. Geralmente só atua contra a fazenda pública quem já atuou na fazenda pública. É um dado interessante que eu vi, o quantitativo mínimo, né, ínfimo de advogado no país que atua com direito administrativo. Então, é por isso que poucas pessoas estão falando de algo tão absurdo. Já quando é algo referente ao INSS, é mais fácil, né? Porque são muitos advogados, não que é mais fácil trabalhar com o INSS, não é isso. Mas, assim, quando o STF tem uma decisão referente à revisão da vida toda, todo mundo fala, porque são muitos advogados que atuam com isso. Já com direito administrativo é algo muito mais restrito. Se você for procurar direito administrativo, quem atua com o servidor,
tem uma porcentagem relativamente boa. Quem atua com licitação, muita gente. Quem atua com concurso, aí reduz para 1% do 1%. Então, se 1% dos advogados do Brasil são 20 mil advogados, eu estou no 1% desses 1%, que é quem, parece falar da Dilma, né? 20% de 30%. Então, estou 1% desse aí que atua com concurso público, né? Então, vai ter, é surpreendente, né? Entre 200 a 1.000 advogados no país que atuam com isso. Então, realmente é algo bem restrito. Se a gente for colocar por estado, né? Vamos arredondar para 25 só para facilitar. A gente está falando de 40 advogados por estado que atuam contra a fazenda pública. E eu dobrei, né? Então, vai bem menos. Vai de 15 a 20 por região, caso em cada região esteja estipulado nesse quantitativo. Enfim, era só um dado que eu queria informar para vocês sobre o advogado administrativista, que é quem atua em relação ao concurso público, servidor público, porque é informação que às vezes é tão rara de se ter. E o que acontece? O STF ele definiu, né, no tema 784, que se tem contrato exercendo a sua função na sua colocação e se essa contratação foi feita durante a vigência da homologação, você pode exigir sua posse. Porque isso é preterição. A Constituição permite que haja o contrato temporário, né? O artigo 37 da Constituição permite, tem uma lei federal também. Mas tem toda requisitos que precisam ser seguidos. E contratar servidor público com concurso vigente, porque o servidor público temporário é mais barato, né, que o servidor efetivo, não é um dos requisitos que consta na Constituição nem na lei federal sobre contrato. Então, fica essa reflexão para vocês, né? Principalmente hoje a gente está falando do caso de Moju. Então, assim, esses dados, né? Eu vou repetir de novo. Motorista, 28 vagas no concurso, 65 contratos. Agente administrativo, 35 vagas no concurso, 76 temporários. Técnico de enfermagem, 7 no concurso, 43 temporários. Enfermeiro, 5 vagas no concurso, 31 temporários. Então, nós temos o dobro de vagas reais a 6 vezes esse quantitativo. Então, a necessidade é muito maior do que aquela que está no edital. E cada caso precisa ser anulado, né, precisa ser analisado de forma individual. E a informação correta é o primeiro passo para o candidato exigir, né, o seu direito. Por isso que eu tinha falado anteriormente sobre o quantitativo pequeno, né, infelizmente, de advogados que atuam nessa área. Por isso que a primeira vez, né, que os concurseiros geralmente vão buscar ajuda, eles têm alguma dificuldade de ter informações, porque não é a área comum da advocacia, mas é uma área, né, muito boa, eu atuo com isso há alguns anos. Então, fica alerta você que foi aprovado no concurso de Moju, no Pará, que você foi aprovado fora do quadro de vagas, muito provavelmente você tem o direito de exigir a sua posse, então você precisa, né, analisar isso direitinho com algum especialista que possa te auxiliar. Então, eu reforço, né, a importância de acompanhar os números e fiscalizar a gestão pública, apesar de nem sempre ser fácil, né, ter esses dados em mãos. Então, sempre que tiver alguém informando esses dados, é importante ficar atento. Cada caso, né, é muito específico, então nós temos uma equipe especializada que pode te auxiliar. Eu vou só ver se alguém fez alguma pergunta. Eu vi que alguém tinha falado lá em cima, eu acho que eu respondi, mas eu vou ver se mais alguém fez. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse concurso ou sobre outro concurso, pode colocar aqui embaixo. Nós vamos deixar essa live salva, o que eu puder responder agora eu vou falar. Vamos lá. Ah, tá, o da EBSER, o da EBSER nós temos atuação em todo o país também. Tem EBSER no Piauí, EBSER na Bahia, EBSER no Rio, né? E no Rio, a EBSER, ela assumiu o hospital da UFRJ, então o pessoal que passou no concurso da UFRJ e o pessoal da EBSER tem o direito de exigir a posse, então tem meio que embate nisso aí, mas dependendo da questão consegue resolver também. O Jean falou, né, o concurso de Moju foi prorrogado. Então, de abril de 2025, ele foi prorrogado até abril de 2027, né? Eu vou ver aqui, pessoal, só se tem aqui o valor médio da remuneração, só para eu fazer um cálculo simples aqui para vocês. Aqui tá
Basicamente tudo parece que é um salário mínimo, né? 1.212. A agente de saúde é um pouco maior. Eu acho que era o salário mínimo na época, hoje já deve estar atualizado. Mas mesmo assim, não, técnico de radiologia no Rio tem um piso. Não sei como é lá, no Rio acho que é R$ 3.500 que é o piso. Aqui tá, técnico de enfermagem, 1.212, mas o piso do técnico de enfermagem acho que é 3.750, né? Porque tem o piso da enfermagem, então é maior. Então, se você é técnico de enfermagem, né? Hoje o piso é R$ 3.750. Você não foi convocado, tem contrato? Então, o concurso já teve vigência de 2 anos e digamos que você aguarde mais um ano. Então, a gente está falando de 36 meses, né? Mais 13º, 39. A gente está falando de uma remuneração de R$ 146.000, R$ 146.250 que você deixou de receber. Olha como é sério, né? Principalmente essa questão do concurso ter sido prorrogado, quanto você esperar para ser convocado muito tempo, quanto dinheiro você deixa de ganhar, você abre mão de ganhar, porque ficou aguardando a inércia do município. Enquanto tem gente aguardando o município convocar, está o município contratando. Então, gente, informação, ela é poder, né? Você ter acesso à informação, ela é poder, porque ela te dá autoridade para que você debata, né? Para que você consiga alcançar os seus direitos. E entender os números e acompanhar a gestão pública pode fazer toda a diferença na luta a favor, né, dos seus direitos e na luta contra uma inércia, né, ou uma visão distorcida de uma gestão que não faz questão de não cumprir os ditames constitucionais. Eu vi que tem um pessoal que entrou agora, estou encerrando a live, mas ela vai ficar salva, tá? Então daqui a 2 minutinhos ela já vai estar disponível no Rios. E se você tiver alguma dúvida, pode colocar lá nos comentários que nós vamos responder, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus. Até a próxima live, é quinta-feira, né? Fiquem com Deus, boa noite, boa semana. Tchau.